Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado História, volume 2, semana 6. Tema: os povos antigos, a religião e a cultura. Egito. Religião no Egito Antigo. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos, crenças e práticas religiosas no Egito Antigo. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios por influenciá-los em diversos aspectos. Religião politeísta, ou seja, esse conjunto de crenças era composto por vários deuses, entre os quais destacavam-se Ra, Osíris, Ísis e Horus. A crença religiosa dos egípcios baseava-se em um princípio conhecido como mite, que representava uma ideia de harmonia. Nesse sentido, eles acreditavam que a ação de cada pessoa refletia não somente em si, mas em todos. Assim, para evitar que o caos fosse instalado no universo, cada pessoa deveria fazer sua parte para manter essa harmonia. Esse princípio era associado com a deusa de mesmo nome. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava de Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome. O deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam manifestar seu poder. Os deuses egípcios estavam relacionados com situações cotidianas. Assim, para esse povo antigo, os eventos da natureza aconteciam como uma manifestação divina. As cheias do Nilo, por exemplo, eram consideradas uma dádiva dos deuses. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, assumindo as formas antropomórfica, forma humana, zoomórfica, forma animal, antropozoomórfica, forma humana e animal. Os egípcios ainda mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos sacerdotes. Vida após a morte. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte, e por isso, seu ritual funerário possuía grande importância. Baseado nesta crença, o processo de mumificação era fundamental, e os egípcios afirmavam que essa prática havia sido ensinada pelos deuses. Por seu alto valor, somente a aristocracia egípcia podia utilizar dessa prática de conservação dos corpos. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário. A construção de grandes tumbas funerárias, como as mastabas e os hipogeus, também era baseada nessa preocupação com a continuidade da vida. As construções funerárias dos egípcios que ficaram mais conhecidas, contudo, foram as pirâmides, erguidas a mando dos faraós. Nesses locais eram depositados todos os objetos que se acreditava serem úteis na vida após a morte. O trem não vai descolar aqui, não. Atividades. Leia as afirmativas, coloque V se for verdadeiro ou F se for falsa. Os egípcios eram politeístas, isto é,
acreditavam em um único Deus. Falso, que eles acreditavam em vários deuses. Os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. Verdadeiro. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos chamados de catatumbas. Não, elas eram chamadas de mastabas e hipogeus. Então é falso. Outro importante conceito da religião egípcia era que se chamava Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes. Falso, né? Os deuses poderiam manifestar o seu poder. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, nas formas humana, animal e parte humana e o resto animal. Verdadeiro. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos escribas e doutores da lei. Falso. Era responsabilidade dos sacerdotes. 2. Reescreva alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, é para pegar as alternativas falsas, erradas que estão aqui, e escrevê-las aqui, tornando-as verdadeiras. Então, vamos lá. Essa aqui. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Aqui está escrito no único Deus, não, é vários deuses. Essa aqui. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos mágicos chamados de mastabas e hipogeus. E aqui está escrito que é catatumbas, por isso que está errado, aqui está certo. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam manifestar o seu poder. Aqui está escrito que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes. Não, é manifestar o seu poder. Depois a última. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram responsabilidade dos sacerdotes. E aqui está escrito que era responsabilidade dos escribas e doutores da lei. O correto, sacerdotes. Três. Leia o texto abaixo e sublinhe as informações mais importantes. Faça um resumo, um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo informações mais importantes, trechos que você sublinhou. Ilustre o resumo conforme o tema tratado. A influência da cultura egípcia. Pode-se explicar a permanência dos elementos egípcios na cultura ocidental com base em dois aspectos fundamentais interligados. O primeiro consiste no fascínio pelos valores culturais, como culto à imortalidade, em lugar do temor à morte. O segundo enfoque será dado à readaptação contínua de elementos egípcios a novos usos ao longo dos milênios. Decoração de ambientes, desenhos, com propostas de novas interpretações, continuaram sendo feitos ao longo dos séculos. Sabemos que determinados padrões de beleza artística distinguiram os egípcios de outros povos contemporâneos, que muitas vezes os copiaram. Os hieróglifos
até hoje são considerados elementos mágicos da mais bela escrita do mundo. A mitologia sobre os antigos egípcios foi largamente elaborada pelos escritores clássicos gregos e romanos, e os símbolos foram criados pelos próprios egípcios ao longo de 3.000 anos de história. São milhares de símbolos. Entre os mais usados no mundo inteiro estão as pirâmides, os obeliscos e as esfinges. Então, a primeira coisa, sublinhar as informações mais importantes. Sublinhei aqui o que é mais importante. Depois, pediu para fazer um resumo do texto, né? Falar sobre o texto em poucas palavras. Então, vamos lá. Eu fiz o meu resumo. Creio que você já tenha feito o seu. Vou ler o meu aqui. Os egípcios tinham fascínio pelos valores culturais como a imortalidade e a readaptação de elementos egípcios. Os padrões de beleza artística distinguiram os egípcios de outros povos. Os hieróglifos são considerados elementos da mais bela escrita do mundo. Então, hieróglifos é a forma que os egípcios escreviam, tá? A letra A, a letra B, a letra C, o alfabeto egípcio, nesta época, ele era feito através de plantas, de animais, era isso que simbolizava cada letra. Então, ele é considerado o elemento mais belo da escrita do mundo. A mitologia foi elaborada pelos escritores gregos e romanos. Entre os símbolos mais usados do mundo estão as pirâmides, os obeliscos e as esfinges. Esfinges, faltou um S aqui, gente, ó, é esfinges. Depois pediu o quê? Para você ilustrar o texto. O que você pode estar fazendo aqui na sua ilustração, de acordo com o texto? Você pode colocar as pirâmides, faltou um acento aqui. Você pode estar desenhando as pirâmides do Egito, pode estar desenhando múmias e pode estar desenhando os deuses também. Isso aí é um exemplo de coisas que você possa estar fazendo. Mas se você fez coisas diferentes, também está valendo. 4. Observe a imagem que retrata vários deuses egípcios. Se puder, escolha um. Pesquise seu nome e algumas características suas. Então, isso aqui são os deuses egípcios. Lá na Egípcia, tinha vários deuses. Isso aqui são alguns dos deuses de lá. Cada um desse aqui é um deus. Então, vamos lá falar sobre alguns desses deuses aqui. Amon-Ra, ou Ra-Atum, foi o primeiro deus do panteão de deuses egípcios. É o deus do sol, o mais forte deus egípcio. Tote, o deus Tote era filho de Ra, patrono da lua, deus da sabedoria e da cura. Shemite, chamada de deusa poderosa, filha de Ra. Osíris, o mais importante descendente do deus Ra. Então, pediu para falar sobre um deus desse aqui. Eu falei de 1, 2, 3, 4, mas você pode estar falando só de um. Então, terminamos aqui a correção de mais uma atividade do nosso PET. Um abraço a todos, até a próxima.